Olá, pessoal! Um upgrade interessante é melhorar os faróis da Brasília, pois os originais podem deixar a desejar em algumas situações. Originalmente possuem lapadas tipo bolha de 45 watts, podem ser adicionadas lâmpadas halógenas de 55-60 watts. Se quer melhorar ainda mais a iluminação, pode-se utilizar lâmpadas 90-100 watts, porém tem que mudar a elétrica. Por questões de segurança liga, se um fio de 30 mm com fusível de 30 amperes diretamente na bateria do veículo, o relé original trabalha em conjunto com outros dois relés de 400 watts, para não sobrecarregar a elétrica do veículo. Uso esse sistema há 17 anos, nunca incomodou. A iluminação é bem forte. Apenas tenha o cuidado de utilizar faróis originais ou paralelos de boa qualidade, feitos de vidro e metal, pois os de carcaça plástica derretem. Pneus radiais, além de dar uma aparência mais robusta no carro, aumentam a estabilidade, aderência e segurança do carro. Eu uso na minha há 22 anos radiais. Os diagonais são péssimos em conforto e aderência. Atualmente utilizo a medida 195/70R14 do Opala na minha, com rodas modelo Mexerica Tala 5,5 polegadas. Deixa um visual legal dando robustez ao carro. Como opções menos agressivas pode-se usar o 175/70R14, que fica bem próximo do original. Outra opção viável seria 185/65R14 ou 185/70R14, que também são discretos, mas são pouca coisa mais largos, diferenciando a altura de mais ou menos 12,9 centímetros perfil 70 e 12 centímetros o perfil 65. Que tal aposentarmos as manivelas? Uma modificação interessante e com um custo relativamente baixo seria os vidros elétricos. Uma comodidade e que pode ser utilizado em conjunto com um alarme, dando maior segurança, comodidade e estilo às nossas Brasílias. Normalmente se acha kits prontos. Pode-se utilizar o kit do Gol quadrado. Se encaixa quase que perfeitamente, exigindo pouca ou, em alguns casos, nenhuma adaptação. Neste exemplo, utilizamos botões do Celta. Uso na minha há 17 anos, sem problemas. Outro upgrade interessante seria a adoção de freio a disco traseiro. Nesse caso, indico para carros modificados que possuem um aumento considerável de potência. Existem vários kits no mercado. Lembrando que em veículos originais, o sistema traseiro a tambor dá conta do recado, desde que tenha as manutenções em dia. Voltando ao assunto de melhora da iluminação, uma modificação pouco complexa e estilosa são os faróis de milha. Baixo custo na aquisição e na instalação, necessita de poucos itens e recursos, podendo ser feita pelo proprietário desde que tenha o mínimo de noção de elétrica automotiva. Normalmente se utiliza o fio 15, que é o 12 volts pós-chave de ignição. Dessa forma só ficará aceso com o carro ligado, evitando assim a descarga da bateria. Rádios possuem vários modelos para todos os gostos e bolsos, não é mesmo? Uma alternativa é utilizar o rádio original ou de época em conjunto com um mais moderno. Liga. Se nos 12 volts do carro, lembrando que cada rádio deve ter sua antena e alto-falantes para não dar conflito e queimar as saídas. Locais de colocar alto-falantes seria nas portas, e laterais traseiras acomodam perfeitamente alto-falantes redondos de 6 polegadas. Nos bate-pé traseiros cabem 2 alto-falantes, 6,9, um de cada lado. Uma modernidade bem-vinda seria uma bomba de combustível elétrica. Vantagens: enche a cuba dos carburadores rápido. Se acabar o combustível, enche a cuba rapidamente, sem insistir na partida, sendo mais rápido o funcionamento e poupando bateria. Se colocar uma chave interruptora, o famoso botãozinho pode se desligar a bomba com o carro em funcionamento quando for guarda.
logo assim secando os carburadores e evitando o entupimento e mau funcionamento. Caso o carro fique muito tempo parado, além que pode ser colocado o botão escondido e utilizá-lo como antifurto, seria uma dificuldade a mais para furtar em sua preciosidade. Uma vantagem secundária seria o fato de se retirar bomba mecânica que fica próxima do distribuidor, distanciando bomba, filtro e mangueiras. Diminuindo a possibilidade de incêndios, um defeito que sempre achei dos VW a ar é a bomba de combustível perto do distribuidor, inadmissível hoje, mas aceitável num projeto de quase 100 anos. Para ligar a bomba, usa o fio 15, que é os 12 volts pós-chave de ignição. Dependendo do lugar que se instalar, a bomba pode se utilizar o positivo da bobina, que nada mais é que o fio 15. Esquema de ligação. Não é necessário utilizar desborbulhador, pois essa bomba é de baixa pressão própria para carros carburados. Uma melhoria bem-vinda seria a ignição eletrônica. A Brasília não saiu com esse componente nem como opcional, porém é bem-vindo. Porém, há muitos kits de funcionamento duvidoso no mercado, e os originais da época não fabricam mais. E achar em desmanches e quase impossível. O ideal seria retirar o kit de um Fusca ou Kombi pós-1984 ou um Gol a ar. Porém, estes caíram na graça dos antigos mobilistas. Então, o que fazer? Com kits duvidosos no mercado, sugiro comprar os componentes separados. Distribuidor. Recomendo da marca Euro, do tipo Hall. Apesar de ser chinês, a qualidade é boa e a curva de avanço é próxima do original. E os sensores eletrônicos são minimamente confiáveis. Módulo. O chinês queima de olhar feio para ele, porém ainda se acham boas opções no mercado. Pode-se utilizar da linha quadrada, que é o mesmo do Fusca Itamar, Kombi, das marcas Gauss, Magnete Marelli, E-Class, ou a fabricação própria do Tonella. Esses são confiáveis. Se achar um Bosch ganhou na loteria, bobina. Normalmente, nos kits duvidosos que encontramos no mercado, utilizam a do Gol MI. Essa bobina trabalha com um avanço diferente. Há quem defenda, porém ela esquenta, o carro falha até parar. Utilize a bobina cilíndrica vermelha, Bosch 067, podendo ser a da marca Olympic, Magnete Marelli, Gauss. Essas são as melhores, podendo ser até a vermelha da Marflex. A do Gol MI, evite. A chance de ficar parado na rua é grande, aumentando a confiabilidade e sustentação do sistema elétrico. As Brasílias, 99% delas, possuem dínamo quando estão na sua forma original, salvo raras exceções, normalmente modelos LS de 1979 a 1982, ou as mais antigas, quando equipadas com ventilação forçada, vinham com alternador Bosch 35 amperes. Como é algo bem raro, pode-se colocar do Fusca Concha Kombi, que é igual. Originalmente, o Fusca Concha Kombi utilizam Bosch ou APSA, porém por serem antigos e difícil achar um em bom estado. E como tudo relacionado a antigos por ser original está inflacionado. Hoje em dia, reparar um dínamo e caro, difícil achar peças além de ser limitado. Pode-se comprar um da marca Euro, vai sair mais barato que reparar o dínamo em alguns casos. Custa uma fração de um original Bosch ou APSA, carrega mais, pois original e de 35 amperes, os da Euro possuem opções de 55 e 75 amperes. O original Bosch ou o APSA precisam do ventilador específico. Já os da Euro possuem 2 encaixes para usar com o ventilador do alternador ou do dínamo. Enfim, só vantagens, além das peças internas serem intercambiáveis com Kombi injetada, ou seja, fácil achar reposição quando necessário. A minha Brasília 1976 possui o Bosch original, já meu Fusca 1300 1980, coloquei um da Euro faz 8 anos, nunca mexi, tá aprovado. Por curiosidade, cheguei a desmontar os dois para ver. O Bosch é realmente mais parrudo, porém o Euro é bem acabado. Não chega a ser ruim. Em resumo, compre o Euro e seja feliz.
Injeção eletrônica é um investimento razoável, podendo aumentar consideravelmente quando utilizado componentes de ponta voltados para a performance. Porém, em alguns casos pode ser interessante. Elimina regulagens constantes quando o carro fica parado, é mais eficiente consumindo menos. Porém, dependendo qual usa, pode ser complexa sua manutenção e instalação. Qual utilizar? Sistema da Kombi injetada melhora consideravelmente o consumo e sua instalação e manutenção são tranquilas. É basicamente tirar o carburador e colocar os componentes. As únicas adaptações são: sonda lambda. Faça um furo de meia polegada no escapamento e solda uma porca M10 para parafusar a sonda. Esse tem que ser do tipo 4 em 1, coloca a sonda na junção dos 4 canos. Sensor de temperatura de óleo. Originalmente na Kombi injetada, vem parafusado no cárter do lado direito do motor. Porém, fazer o furo e a rosca em um motor fechado é arriscado entrar limalhas no motor. Portanto, temos 2 opções. Uma seria colocar um adaptador T no lugar da cebolinha do óleo, põe o adaptador, parafusa a cebolinha e o sensor. Como segunda alternativa, retira-se o parafuso do pistãozinho de óleo e coloca aqueles adaptadores de relógio de temperatura de óleo. Bomba de combustível elétrica, a Kombi possui dentro do tanque. Como a Brasília nunca teve injeção e não foi previsto seu uso, temos que adaptar uma externa, podendo ser do Gol GTI ou Monza Tubarão, funciona perfeitamente. Além de passar uma linha de retorno de combustível, será necessário. Adaptamos num Fusca Itamar, a gasolina fez 10 km por litro na cidade e 15 km por litro na estrada. Está bom para vocês? Sistema de injeção programável. Nesse caso, estamos falando de carros com motores modificados que o sistema da Kombi não serviria, podendo ser Fulltech, Pandu, Megasquirt, entre outras, e altamente personalizável, podendo utilizar distribuidor ou roda fônica, duplo sistema de TBI, bicos maiores e por aí vai. Nesses casos, somente preparadores especializados instalam, pois necessita de uma programação do módulo além de utilizar componentes e sensores específicos. Encarece muito a empreitada, porém sua brasa pode virar um foguete. A Brasília saiu de junho de 1973 a junho de 1976 com carburação simples, Solex 30. A partir de maio de 1975 até o fim de fevereiro de 1982 com uma dupla Solex 32, portanto, de maio de 1975 a junho de 1976 foram oferecidas as 2 opções. Recomendo. Como sabemos, em décadas de uso já foram modificadas, porém um resumo do que esperar de cada modelo de carburador. Simples Solex 30. É um carburador de corpo simples, tem como principal vantagem ser simples e barato de manter. Mesmo um leigo, com o tempo, aprende seu funcionamento e faz as manutenções e regulagens. A desvantagem é que o motor não rende o seu potencial total e é menos eficiente. Dupla Solex 32. É um carburador de corpo simples, localizado um em cada lado do motor. Sua vantagem é que rende mais potência extraindo o potencial do motor. É mais eficiente quando bem regulado, chega até ser mais econômico que a carburação simples. Porém, tem que estar equalizado. Desvantagem: sua regulagem e equalização são sensíveis. A manutenção e um pouco mais cara. Afinal, os componentes são dobrados por ser 2 carburadores. Em um motor original pode-se usar a carburação simples sem problemas. Mas se quer algo a mais, recomendo partir para a dupla carburação. Esta com alguma regulagem ou modificação mínima pode-se utilizar em motores preparados. Como opção, existem ainda a dupla Solex 40, Weber 40 Central e Weber 40 Dupla, que são as mais convencionais. Dupla Solex 40. Muito usada na década de 70 nos Puma Kids. Esse carburador de corpo simples era originalmente utilizado em Opalas, linha Willys 4 cilindros e Maverick 4 cilindros. Na época, a Puma, que era uma fabricante fora de série, desenvolveu o kit,
com coletores e acionamento próprio para dar mais desempenho nos motores Volkswagen, que também utilizava e preparava. Hoje em dia, essa configuração seria complicada seu uso, pois é extremamente difícil e custoso encontra, lá, ainda mais em bom estado, será mais difícil ainda encontrar profissional que dê assistência e peças de reposição. Weber 40 central e uma carburação de duplo corpo, bem eficiente na questão desempenho, porém é custosa e seu acionamento é cheio de folgas. Weber 40 dupla, carburação dupla de corpo duplo, bem eficiente em performance, extrai todo o potencial do motor, porém é custosa. Manutenção caríssima só vale a pena em motores preparados que extraem seu potencial, caso contrário e muito investimento para pouco retorno. Mas convenhamos, um boxer com dupla Weber é lindo. Assim como a ventilação, o lavador elétrico é interessante. Vai por mim. A hora que pegarem sujeira no vidro, principalmente na estrada, vocês vão agradecer. Tenho um vídeo no canal mostrando como instalar e o resultado. Deixarei na descrição. O desembaçador traseiro era de série nas Brasílias LS, fabricadas de 1979 a 1982. São razoavelmente raros, porém é um acessório interessante, assim como os vidros verdes, uma modernidade que poucos carros tinham na época. Uma das formas de melhorar o ruído seria a instalação de mantas no assoalho, compartimento do motor e laterais. Tendo em vista que sua Brasília esteja bem vedada contra infiltrações de água, pode-se colar manta asfáltica no assoalho. Porém, possui uma contrapartida. Se entrar água, pode apodrecer o assoalho. Como estará colado à água, pode se infiltrar e você nem perceber. Na minha, coloquei o feltro, cortei de forma que se molde ao assoalho, porém sem colar, pois se entrar água posso retirar, secar e colocar novamente. O trabalho e o investimento compensa pelo conforto e silêncio ao rodar. Outra modificação interessante seria a bomba com filtro de óleo. Todos sabemos que o motor boxer a ar não possui filtro propriamente dito, apenas a peneira do cárter. Portanto, a adição de um aumenta a vida útil do motor, evitando o acúmulo de impurezas no seu interior. Existem vários meios, porém o que eu considero mais interessante seria a bomba com filtro acoplado. Menos complexa sua instalação, menos componentes, pois não vai mangueiras para danificar ou possam gerar custo adicional, além do visual interessante, pois é discreto, parecendo até original. Temos várias opções no mercado para todos os gostos e bolsos. Temos 4 em 1, 4 em 2, com abafador, sem abafador, de aço, de inox, ruidosos, silenciosos e por aí vai. Uma opção de boa relação custo-X-benefício seria o modelo de aço 4 em 1 do Puma. Tem melhores, mas são muito caros, tem mais baratos, mas são horríveis. Este do Puma tem um acabamento honesto por um preço relativamente acessível. Travas também é um acessório interessante para comodidade. Utilizo na minha há 18 anos um kit do Gol quadrado, fácil de encontrar, custo baixo e fácil de adaptar. Funciona em conjunto com um alarme, deixando a Brasília com presença e estilosa. Que tal aumentar a segurança da sua velha dama? Instalando um bom alarme, você aumenta significativamente a proteção contra roubos e furtos. Apenas certifique de ter um alternador, pois por experiência, o dínamo não consegue suprir o consumo. Fatalmente, você ficará na mão e terá que empurrar o carro. Em conjunto com o alarme, imobiliza o carro, caso amigos do alheio venham tentar furtá-lo. Tenho na minha em conjunto com o alarme desativando a ignição. Podem dar tranco, mas não funciona. O painel da Brasília é pobre de instrumentos. Vamos melhorar isso. Na minha há cerca de 13 anos uso um conta-giros. Porém, eu tenho a intenção de se adicionar mais pelo menos 3 instrumentos.
Medidor de temperatura do óleo. Esse acredito que todo Volkswagen A-ar deveria ter por motivos óbvios. Medidor de pressão do óleo, como o óleo e mais vital para os motores Boxer A-ar do que qualquer outro, é uma boa escolha. Voltímetro. É bom para saber como anda a parte elétrica do veículo, prevendo eventuais problemas. Existem uma série de relógios medidores e manômetros para todos os gostos. Resta escolher qual se adequa a seu projeto. A ventilação forçada sempre foi um opcional das Brasílias, desde as primeiras 1973 até as últimas 1982. Restaurando os dutos de ventilação do para-brisas e adicionando a ventilação forçada é um conforto a mais. Além de desembaçar os vidros com grande eficiência, pode parecer desnecessário, mas na chuva e dias frios que embaçam os vidros irão me agradecer. Para melhorar ainda mais a experiência ao volante, que vocês acham de uma alavanca de engate rápido? Uso na minha há 17 anos uma da MPI, modelo Trigger curta. Os engates ficam mais precisos, curtos. Não tem perigo de engatar a ré por engano quando se engata a segunda, pois precisa acionar o gatilho. Mas tem vários outros modelos que aumentam a experiência e prazer ao dirigir. Uma polêmica? Óleo motor. No manual recomenda óleo monoviscoso SAI 40 em locais quentes e SAI 30 em locais frios, podendo utilizar os multiviscosos 20W50 em locais quentes e 20W40 em locais mais frios. Porém, se passaram mais de 50 anos desde que foi lançada, hoje eu utilizo na minha o semissintético 15W40, respeitando o manual a cada 2.500 km ou 6 meses, o que ocorrer primeiro. Faço assim nos últimos 32 anos sem novidades. Usei também por anos o 20W40 da Valvoline e Castrol. Os bancos originais da Brasília são nostálgicos, porém desconfortáveis. Vários bancos podem ser adaptados, os mais comuns são os Recaro e Procar. São reclináveis, encosto alto e têm encosto de cabeça, melhorando muito o conforto. Os pedais da Brasília, assim como a linha Volkswagen A-ar, são baixos, totalmente diferentes dos carros atuais, porém, conseguimos melhorar. Atualmente existem kits para melhorar a disposição dos pedais e, especificamente, existem o do acelerador suspenso, melhorando a dirigibilidade. Dá para aumentar a potência do motor consideravelmente, aumentando a cilindrada. Existem kits 88, 90, 92 e 94 mm, podendo ser aumentada a cilindrada facilmente até 2100 cc. Porém, a Kit 88 mm não precisa arrombar a carcaça. Sendo o menos invasiva, as demais necessitam modificação estrutural no bloco do motor, e custoso, porém possível. O câmbio da Brasília possui relação de pinhão e coroa, 8:33, a exceção seria a raríssima Brasília, a álcool 1300, fabricada em 1980, foram fabricadas em torno de 3.000 unidades. Esta utiliza a mesma relação do Fusca 1300, ou seja, 8:35, sendo a mais curta. Se quiserem alongar as marchas, pode-se utilizar o pinhão e coroa 8:31, sendo de uso do SP2 e Fusca Itamar. Para instalar não precisa de modificação, apenas retirar um e colocar outro. Se acharem o pedal da embreagem duro, pode-se instalar o kit de alívio de embreagem, tornando mais fácil seu acionamento, deixando mais próximo de carros modernos. Lembrando, o sistema deve estar em ordem e 100% funcional. Então é isso, galera. Espero que essas dicas e modificações ajudem você a deixar sua Brasília ainda melhor. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Comenta aqui embaixo qual modificação você já fez ou pretende fazer na sua Brasília. Valeu e até a próxima!